Galera, hoje no episódio do La Tabuleria Cast, estamos aqui com Eurico. Esse é um episódio muito especial, porque aqui a gente está pegando não apenas a opinião de qualquer pessoa, é a opinião do Eurico, gente. O Eurico é o criador de vários jogos brasileiros que nós temos aqui, inclusive no La Tabuleria. São jogos muito bons e, assim, acho que vai ser uma conversa muito boa, que a gente vai pegar a perspectiva de alguém que entende muito do assunto. Eurico, é um prazer ter você aqui. Pode se apresentar aí pra galera? O prazer é meu, fico extremamente satisfeito, né? Obrigado pelas palavras. Na verdade, o que eu costumo dizer é que, antes de tudo, eu sou um nerd que gosta de jogos, que gosta de RPG, que joga desde novinho, e já não sou mais novo, né? 53 anos hoje, então são muitos anos de estrada, jogando, depois criando jogos e se divertindo muito com isso. Não, top demais. Eurico, assim, é uma das perguntas, assim, que a primeira coisa que eu tava pensando, assim, tava distraindo todas as forças dos meus neurônios aqui pra tentar pegar uma pergunta legal pra você. E, assim, o que me deu mais curiosidade de tudo, que eu imagino que a galera também tem muita curiosidade. Eurico, como que funciona, assim, o processo de criação de um jogo? Por exemplo, você tem vários jogos aqui, isso é só alguns, né? Tem vários outros que você também já criou, né? Que não estão aqui. E como que funciona isso? Assim? Então, criação do jogo, ela tem um primeiro momento, né, que é o momento do start, e aí ele varia muito. Pode ser quando você está tomando banho, pode ser quando você está dormindo, pode ser quando você está dirigindo, pode ser quando você está jogando outro jogo, e onde aquelas ideias começam a borbulhar na sua cabeça, e aí você escreve, você registra aquilo de alguma forma, e aí depois realmente vem o trabalho de verdade. Que é pegar aquela ideia, colocar na mesa, lapidar, ver se ela funciona efetivamente, se ela não funciona, se aquilo tem futuro, se é um natimorto. E aí sim vai um momento mais complicado, onde você está lapidando aquelas ideias, está fazendo. Às vezes a ideia inicial ela muda completamente. Sim. O jogo que nasce no final é outro, completamente diferente. Mas isso depende muito de quem está com você, né? Quem está te ajudando, quem está ali trabalhando com você, fazendo esses testes, porque as ideias começam a se agregar, né? Sim. Não é a ideia de uma pessoa só, a pessoa dá o start, dá o pontapé inicial, mas como num jogo de futebol, é todo mundo ali tocando, trazendo ideia, trazendo colaboração, até chegar ao produto final, né? E quando você passa por isso, você tem momentos super críticos, né? Que é apresentar para terceiros, é a questão do manual, é a questão de trazer um artista para fazer uma arte que combina com o seu jogo, no futuro fabricação, entrega, então é um caminho bem longo. Sim, é um processo ali que tem várias partezinhas assim, né? Sim, exato. E Eurico, assim, uma pergunta mais pessoal. Como que começou essa questão da sua história com os jogos de tabuleiro? Que a gente até a gente conversou um pouco no off, né? Questão que você realmente, assim, você não é nerd Nutella. Na época você jogava até D&D, né? Com os amigos da adolescência e tal, papel e caneta. Como é que foi isso aí? Então, eu comecei com Detetive, Banco Imobiliário, bom, esses jogos todos bem antigões, né? Até que veio pro Brasil o RPG, o D&D. Na época foi um conhecido meu, o pai dele era do exército, e ele veio de Brasília, ele trouxe um xerox do D&D. Então eu comecei a jogar no xerox do D&D lá para trás, e depois veio o Tagmar, vieram outros jogos, e continuei jogando, sempre amando RPG, até que o tempo começou a ficar muito curto, né? Todo mundo que joga RPG sabe da dificuldade, sim, né? De reunir os amigos com constância, e aí eu passei pro board game, comecei a jogar os jogos de tabuleiro, porque ele tem uma flexibilização maior, né? Você não precisa ter sempre as mesmas pessoas, o mesmo time, você tem jogos às vezes que o tempo é mais rápido, você consegue trazer pessoas de fora pro hobby, você consegue trazer a sua esposa para jogar, o seu filho para jogar, então ele é muito mais democrático o RPG. Isso me fez ir pro RPG. Sobre a criação dos jogos, a história começa lá em 2014, quando eu com dois amigos fizemos um jogo. O jogo, algumas pessoas vão saber, outras não, mas se jogarem no Catarse vão achar, chama Masmorra de Dados. Masmorra de Dados a gente fez de forma muito despretensiosa. Eu lembro que um dia antes do lançamento a gente estava definindo se a meta ia ser 25 ou 30 mil, e o Masmorra deu 242 mil na época, e foi muito bacana, foi muito legal, foi muito inesperado, mas ainda não era a cereja do bolo. A cereja do bolo foi que, semanas depois, a gente recebeu a mensagem no Facebook ainda, de um cara chamado Davi Pratt, falando que queria lançar o jogo em 4 línguas. E a gente achou que era até um fake, era uma sacanagem, porque a foto era uma foto do macaco, não sei o quê. Mas fomos ver que era o Davi. E o Davi era um dos donos da Simon na época, quando a Simon estava decolando. E ele pega o jogo, ele lança o jogo no ano seguinte, o jogo em
em 15 dias faz $1 milhão. E em 2016 ele me convida para ir na Gen Con para dar autógrafo. Pô, então foi um negócio, imagina, um jogador de RPG, um jogador de D&D, que sempre sonhou ir para Gen Con, mas nunca imaginou ir. De repente recebe um convite para dar autógrafo, então foi muito surreal. E a partir daí eu falei, poxa, eu quero fazer isso também, eu quero criar jogos também, nas minhas horas vagas, eu quero estar fazendo isso. Já gostava de jogar, já gostava de criar, então foi assim uma extensão do divertimento, criar jogos foi uma extensão do divertimento, que é jogar jogos, coisas que eu faço até hoje. 2 vezes por semana eu sempre jogo com os meus amigos. Toda quarta, todo domingo é sagrado, salvo que se acontecer alguma coisa muito importante, eu jogo com meus amigos. Então, assim, eu sou um amante do hobby, eu sou um nerd raiz antes de qualquer outra coisa, entendeu? Não, legal demais. E Eurico, o que você jogava na parte do RPG, no D&D ali? O que você gostava de jogar? Só de curiosidade mesmo. Cara, eu sempre fui guerreiro, bárbaro. Meu negócio era chutar a porta e descer porrada. Eu sempre joguei assim. Nunca gostei de mago, nunca gostei. Às vezes jogava com um clérigo, mas era sempre nesse sentido, sabe? Cara, pior que é a mesma coisa. Eu sempre, quando vou jogar alguma coisa nesse estilo, que tem uma classe, eu penso assim, nossa, mó legal, um mago, várias opções e tal. Só que aí eu simplesmente penso assim, não, uma espada grande e é isso, e vai na frente da porrada e descer a porrada na galera. E acabou. E é isso mesmo. E Eurico, dos jogos que você criou até o momento, você tem algum que é o seu, tipo, aquele que você tem um xodó especial, assim? Tipo assim, olha, esse aqui é o meu xodó. Apesar de gostar de todos, né, tem um mais ali, assim. Então, eu crio jogos muito diferentes, né? Então eu crio um jogo igual o Sleepcats, né? Que é um jogo pequenininho, rapidão, como jogos muito grandes, como o Chronicles do Nagor, que é um jogo enorme, né? São várias e várias caixas, fez sucesso no mundo todo. Então, assim, são jogos com características diferentes e com prazeres diferentes. O Xodó pelo Beaver Creek, né? O Beaver Creek é um jogo que ele extrai das pessoas o que me dá muito prazer, que é ver as pessoas rindo e se divertindo. É um prazer muito grande quando você vê um vídeo, vê nego rindo, divertindo, vozinha jogando, criança, adulto, as pessoas falando do jogo. Então é interessante porque é o que eu te falo, criar jogo te traz prazeres diferentes. Prazeres quando o jogo é reconhecido, prazeres quando você vê as pessoas rindo e se divertindo. Então, assim, são prazeres diferentes. Prazer quando o jogo faz, sei lá, um grande sucesso, né? Que você vê, poxa, que legal, muita gente gostou, tem pessoas de outros países gostando, né? Agora tá vindo em setembro ou máximo em outubro o Battleforge Berserker, tá no Beeple Starter, aproveitar fazer essa propaganda. Battleforge Berserker é um jogo de boss battle, onde você é um herói viking, que você vai enfrentar os deuses, né, nórdicos. É bem legal, e a gente teve agora um feedback na Gen Con dele muito, muito bacana. Teve um cara que jogou lá com o filho, ele já joga nos jogos há muitos anos, falou assim, olha, é o melhor jogo que eu joguei nos últimos 3 anos. Nós ganhamos lá um prêmio da mídia especializada, o jogo está no protótipo, ele foi para lá em protótipo, e ganhamos um prêmio da mídia especializada lá dos Estados Unidos, como destaque da Gen Con. Então isso tudo vai dando prazer. Pô, prêmio dá prazer, crítica dá prazer, as pessoas rindo e se divertindo dá prazer. Isso, então, são vários prazeres diferentes. Fica difícil eleger um jogo. Mas se eu tiver que eleger, eu vou eleger o Beaver Creek, muito embora eu seja muito, muito fã do Passa-Palavras. Muito, muito, muito. E o Beaver Creek é uma coisa que eu acho muito legal. O Passa-Palavras eu acho que entra na mesma categoria também, que é a seguinte, quando a gente vai colocar jogos aqui pra galera, né, tem muita gente que a gente atende que tá tendo o primeiro contato com jogos de tabuleiro, né, o máximo que jogou foi o War na casa da avó, 30 anos atrás, assim. Então a gente coloca o Beaver Creek, geralmente, e o Passa-Palavras também, e é uma coisa muito legal que a gente vê numa mesa, né, tipo, uma pessoa mais idosa com o neto, a filha ali, então assim, tem todo tipo de idade e todo mundo se diverte igual. Que tem alguns jogos assim que isso já não funciona tão bem. Que geralmente o público tem que estar ali meio que na mesma idade, o senso de humor ali tem que estar meio que todo mundo ali no mesmo parâmetro. Mas esses dois não. Esses dois são jogos assim que são muito fáceis de colocar em mesa, porque é muito difícil a pessoa falar que não gosta. A gente nunca teve uma mesa que não falou que não gostava de Beaver Creek. Passa-Palavras, cara. Então, esses jogos, a maioria deles pelo menos, né? Tirando o Passa-Palavra, que é outra coisa, a gente tenta fazer jogos que são independentes de línguas e que são muito fáceis de explicar. Que a pessoa com 1 minuto ela está jogando, ela não tem dificuldade para começar a jogar. Então esses jogos pequenos eles têm esse objetivo, porque qual é o objetivo? O objetivo é furar a bolha. Sim. O objetivo é trazer para o hobby pessoas que não estão no hobby.
Aí tudo bem, depois que a pessoa está no hobby, ele vai começar a tentar coisas mais complexas, igual você falou hoje sobre o azul, vai jogar um azul, que pra gente é simples, mas para quem não está no hobby é complicado. Então, assim, essa ideia de furar a bolha é uma ideia muito interessante para esses jogos pequenos, né? E eu acho que é algo muito importante, porque a gente precisa realmente aumentar o público para deixar de ser um nicho. A gente quer que o jogo de tabuleiro cada vez cresça mais e a gente enxerga no Brasil claramente esse crescimento. Sim. Crescimento que nunca deixou de acontecer lá fora. Lá fora, os jogos de tabuleiro, eles nunca deixaram de estar na moda, nunca deixaram de ser grandes. E aí eu tenho uma história que eu acho muito interessante e eu acho que é legal as pessoas ficarem sabendo. A gente estava na Spiel, né, em Essen, na Alemanha, e lá a característica da feira são as famílias irem lá e comprarem muitos jogos. Uhum. E a gente fica entendendo por que aqui é assim, por que as pessoas estão comprando jogos para levar embora. Porque logo depois, logo em seguida, a Spiel, para quem não sabe, ela acontece em outubro, novembro. E logo em seguida acontece o inverno. Então as pessoas compram os jogos porque elas vão passar meses dentro de casa, ali presas, sem ter como ir pra rua, sem ter, entre aspas, como ir pra rua, mas, né, sim, o clima é muito hostil, então eles ficam jogando, então eles vão lá escolher os jogos que eles vão passar o inverno jogando. Então é interessante como esses países têm essas características de jogos e essa característica nunca se perdeu. O Brasil é um país tropical, né? As pessoas vão para a piscina, vão para a rua, blá, blá, tem outras oportunidades. Mas ainda assim os jogos de tabuleiro vêm crescendo muito, né? Sim. Só a gente vê o número de lojas especializadas, de editoras, a gente vê as feiras aumentando cada vez mais. Isso dá muito prazer. Sim, e uma questão assim que eu achei muito legal, eu tinha visto recentemente pela Calamity, tinha uma pessoa que acho que era representante da Calamity, o nome dela eu não vou lembrar agora, mas é uma moça loira, que ela comentou uma frase que você disse agora que realmente eu acho muito legal, que é furar a bolha, que realmente tem muita gente que vem aqui pela primeira vez na tabuleiria e acha que, tipo assim, que os jogos de tabuleiro são só para criança, por exemplo. Exato. Então eu já vi muitas vezes que pais vinham com as crianças aqui, com os filhos, e falavam assim, eu não vou jogar não, só eles vão jogar. A gente até fala assim, pô, certeza, tem muitos jogos que dá para todo mundo jogar e todo mundo vai se divertir muito. E tem uma galera que tem uma resistência, mas quando a pessoa finalmente pega e cede e fala assim, não, beleza, eu vou jogar para testar aqui, você vê que a galera se diverte muito e entra nessa parte que acho que é muito gostoso de ver as pessoas se divertindo, né, cara? Isso é muito legal, você vê a galera se divertindo junto, todo mundo ali, independentemente da idade, curtindo o mesmo jogo. É uma tradição que é muito bacana e que, assim, ainda bem que tá crescendo no Brasil isso, né? Porque é uma coisa muito boa mesmo, uma atividade muito boa, né? Você parar pra pensar, trabalhar com criar jogos, alugar jogos, vender jogos, é trabalhar com alegria, né? Ninguém vem aqui porque tá triste. Ninguém vem aqui procurando resolver, solucionar um problema. As pessoas vêm para se divertir efetivamente. E quando elas são surpreendidas com um investimento que elas nem esperavam, que é o caso que você falou dos pais, né? Pô, é muito legal, é muito interessante. A pessoa começa a olhar aquele mundo com outros olhos, né? Eu tenho uma história muito interessante do Passa Palavras, era o aniversário do meu filho tinha 16 anos. E aquela molecada, aquela confusão, aquele não sei o quê. Aí eu puxei o Passa Palavras, sentaram 5 pessoas em volta de mim e começamos a jogar. De repente, 3 horas depois, a festa estava inteira jogando o jogo. Meu menino virou pra mim e falou assim, o que você fez? O que você fez? Tá todo mundo aqui. Eu não fiz nada, eu mostrei pra eles o jogo. Então, assim, as pessoas não conhecem. Sim. Se você pudesse fazer uma pesquisa, igual a gente vê pesquisa política aí, e perguntar qual jogo você conhece, olha que 90% das pessoas vão falar Uno, Banco Imobiliário, o War. Elas realmente não conhecem. Sim. E a gente precisa, de alguma forma, que elas conheçam. E também a primeira experiência é muito importante, sim, né? Concordo. Porque se esse pai vem com os filhos aqui meio que obrigado, né? Porque ele quer... Obrigado não, ou falando assim, eu vou lá porque é pro menino se divertir. E se ele tem uma primeira experiência ruim, ele não volta. Se ele tem uma primeira experiência boa, ele começa a voltar. Então, jogos que furam a bolha, jogos pequenos, eles são muito importantes. Eles fazem um papel muito importante. E eu vou ser sincero, cara, adoro os jogos grandes que eu faço, mas os jogos pequenos têm um lugarzinho no meu coração por conta disso, sabe? Sim, e falando até em jogos grandes, eu tinha visto um, que até você comentou aqui agora, que é o que vai lançar só ano que vem, que é um Boss Battle, né? Que pra galera que não conhece muito bem, um Boss Battle seria, se eu estiver falando bobagem, você me corrige aí, viu, Eurico? Que um Boss Battle é tipo aquela ideia que você reúne com a galera e você tenta derrotar um inimigo, um chefão, né? Comumente o chefão
chefão do videogame, que é geralmente um monstro ali mais forte, que tem habilidades especiais e geralmente é bem difícil. Então você tem que usar todas as habilidades, coordenação com a galera ali, né, pra tentar derrotar. É mais ou menos nesse estilo? Então, a primeira correção que eu vou te fazer é que o jogo vai ser lançado esse ano. Esse ano ainda. Tanto na GameFound, nível mundial, como no Brasil, na Mi Pro Starter. Vai ser final de setembro, provavelmente, ou até meados de outubro. Se o pessoal quiser procurar na Mi Pro Starter lá, Battleforge Berserker, vai achar e pode seguir o projeto. E já tem muita arte legal, muita coisa legal. Nesse jogo especificamente, você vai ter várias aventuras e vários bosses, que são deuses nórdicos. Então você vai escolher a aventura que você quer jogar e vai escolher o deus que você quer enfrentar. A fase vai te trazer desafios e o boss também. E a característica desse boss é que ele tem 6 faces. Então você tem que matar todas as faces do deus. E cada face tem uma habilidade especial. Então você vai bater na frente do Thor, você vai tomar uma pancada de volta. Você vai bater na parte de trás dele, vai ser um pouco mais fácil. Então as partes variam. E nesse jogo é interessante que você vai escolher um herói viking, que for da sua preferência, o Ragnar, a Largeta, Sigurd, você vai escolher, e você vai escolher um poder ancestral, que vai ser aquela força natural que ela vai estar te ajudando no combate. Então você pode ser o Ragnar, que vai ter o poder do lobo. Você pode ser a Lágrata, que vai ter o poder do lince. E depois que você começa a matar os monstros, chega um momento onde você pode usar esse poder. E é muito legal que é uma miniatura que se encaixa. Você passa a usar as duas miniaturas. A miniatura do poder ancestral, com o poder espectral, que ela vem encaixada na sua miniatura. Isso é algo que a gente nunca viu em nenhum jogo até hoje. E ele também é muito interessante, aí pra galera que entende mais de jogo, é que ele usa a mecânica do rondel e da mancala, para poder você usar, é o motorzinho dos heróis. Então eu acho que vale a pena ir lá, vale a pena depois, se você puder mostrar algumas artes do jogo. O jogo está lindíssimo, as miniaturas são lindíssimas e a gente espera que seja um sucesso mundial. Sim, eu estava vendo as imagens pelo Insta e as miniaturas, a qualidade das miniaturas me impressionou bastante e assim, me assusta ainda mais porque o que eu vi foi só o protótipo, né, que eles tinham testado. Então, assim, se o protótipo já tá desse jeito, o produto final, então dá até ansiedade de ver o negócio, porque eu pessoalmente, assim, eu tenho muito negócio com miniatura. Quando eu vejo a miniatura no jogo ali, eu já me prende a atenção, assim, eu gosto muito daquele negócio de fã de RPG, né? Não tem como. Sim. Você vê a miniatura, você já te puxa já. Não? Eu acho que essas miniaturas estão lindíssimas, cara. Loki, Thor, as miniaturas grandes são bonitas, as pequenas são bonitas também. E a história do jogo é muito interessante. A história do jogo fala sobre os deuses terem se corrompido. E aí eles se corromperam e por isso os heróis estão enfrentando os deuses que antes eram os aliados, né, que prometeram o Ragnarok, eles traíram os heróis, então você está enfrentando os deuses são realmente muito bonitos e essas miniaturas dos deuses, todas elas têm detalhes em plástico transparente também, então é uma mistura daquele plástico normal com plástico transparente. O Thor, ele traz os raios em plástico azulado. O Loki vai trazer uma chama esverdeada. É muito bacana. Tá muito diferente. A gente vai deixar aqui na descrição, tá, galera? O link para vocês conferirem mais do jogo. Porque realmente, depois dá uma olhada lá no Insta para você ver se não tá uma coisa linda de se ver. Realmente tá muito bonito mesmo, viu? E mais uma coisa também, Eurico, que eu tava pensando aqui a respeito da questão dos jogos, né? Geralmente, você tende a gostar de jogos assim, igual você disse, mais rapidinhos, por exemplo, quando você tá jogando lá com seus colegas, né? Que você falou que você tem lá, que é sagrado, né, pra vocês. Você geralmente pega uma mistura, então, tipo assim, galera, hoje vai ser um dia mais de party game, ou então hoje vai ser um dia dos jogos mais pesados. Você geralmente tem algum jogo que você curte mais, assim? Então, eu vou falar primeiro sobre o meu gosto. Eu sou extremamente hiperativo, então eu odeio o downtime longo. Para quem não sabe o que é downtime, é o tempo entre você jogar, todas as pessoas jogarem e você jogar de novo. Na verdade, é o tempo entre um jogador e outro, né? Se for um jogo que é muito demorado, eu joguei uma vez, até eu jogar de novo vai demorar 20, 30 minutos, cara. Eu não gosto desse tipo de jogo, né? O meu estilo é aquele jogo que você está participando o tempo todo, você está jogando rápido o tempo todo, eu gosto disso. E aí a questão do estilo do jogo, ele vai variar de acordo com o número de jogadores, né? Até 4 jogadores, dá para jogar um euro. Eu gosto do euro médio, eu gosto do euro leve, não gosto de euro pesadão, até porque ele tem um downtime muito longo, né? Tal da parálise e análise, o cara fica horas pensando. E fora isso, eu gosto de todo tipo de jogo. Eu
tento jogar tudo que eu tenho, né? Eu pego um jogo, aí eu jogo 2, 3 vezes, né? Até porque às vezes as pessoas são diferentes, na quarta e no domingo são os dias que eu jogo, e aí beleza, jogamos, aí passamos para outro e vamos tentando rodar aqueles jogos, conhecer aqueles jogos, já sabendo a minha característica. Todo mundo tem a sua característica, né? Sim. E o importante, e hoje a gente tem jogos de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é gosto, né? Agora, os jogos pequenos também, eles servem muito bem, além da noite de jogos pequenos, eles servem muito bem para ser entre um jogo e outro, quando você tem mais tempo, né? Ou para esperar a galera chegar. Sim. Então é interessante isso também, né? Eu acho que opção não falta, na verdade. Sim, e essa é uma coisa que é muito legal dos jogos, assim, que é você moldar eles de acordo com a galera que você tá jogando, né? Então, igual você falou, né? Ah, tem horas, assim, que é mais legal uns party games, ou uns jogos um pouquinho mais demorados, mas com um pouco de downtime, e é legal que você pode ir moldando a seleção de jogos com base nas pessoas, né? Isso acho que é muito interessante. E, Eurico, uma coisa também, que a gente tinha... Você tinha comentado com a gente, acho que no nosso post do Insta, que, assim, deu uma curiosidade não só em mim, deu até no Marcos, que nem é do mundo dos board games, ele também ficou curioso, que é o seguinte, você disse que a família dos castores vai ser expandida. Vai. Tem alguma informação que você pode dar pra gente aí, ou tá meio que no sigilo ainda? Tenho. O jogo tá ficando mais bonito, muito bonito. Talvez seja o jogo mais bonito que foi criado na For Fun até hoje. Ele tá assim, lindo, lindo, lindo. A história é o seguinte, a represa está sendo feita no Beaver Creek. Quando a represa se rompe, o engenheiro-chefe fica desesperado, mas os castores já começam uma corrida pelo rio. Então o próximo jogo é um jogo que ele tem essa corrida pelo rio, é um Beaver Creek, vai chamar Beaver Creek Race. É um jogo que eu acho que todo mundo vai se divertir pra caramba. Eu acho que vai ser bem legal, é o multiverso, né, dos castores se expandindo. Quando eu conversei com o Nick lá atrás, ele falou assim, pô, o multiverso dos castores. Isso tem muito tempo, tem mais de ano. E em 26 a gente vai ter essa expansão, vai ter um jogo no mesmo mundo, que tem uma pegada legal, que ainda usa destreza, mas que ela é muito divertida, ela é muito legal, e eu acho que a galera vai se divertir demais. Galera, vocês escutaram aqui do Eurico, o Beaver Creek provavelmente ano que vem, né? Mais ou menos, ano que vem. Vai aumentar a família, gente. Então vamos ter um jogo do mesmo universo do Beaver Creek. Fiquem ligados, sigam o Eurico nas redes sociais para vocês acompanharem. Tem outro local que seria bom também seguir? Eurico.designer. Eurico.designer, gente, lá no Insta. A gente vai deixar também aqui na descrição para vocês acompanharem, porque realmente, gente, se vocês não jogaram Beaver Creek até agora, o que vocês estão fazendo da vida de vocês? Só digo isso. E acompanhem para as continuações. E Eurico, uma última pergunta que a gente sempre gosta aqui de perguntar pra galera que vem aqui com a gente, que é o seguinte: você tem algum jogo preferido? Aquele jogo assim que você fala assim, nossa, esse jogo aqui desperta uma coisa na minha alma, assim, que eu falo assim, nossa, eu tô atrasado pro casamento do meu irmão, alguém me chama pra jogar, eu paro tudo que eu tô fazendo pra ir lá jogar. Tem alguma coisa assim? Então, na verdade, eu te falei, tem vários e vários jogos que eu gosto. E aí eu vou ter que te dar preferências por estilos, né? Porque são muitos estilos diferentes. Por exemplo, jogo Euro, eu gosto muito do Endeavor Dipsia, que eu acho que chegou no Brasil recentemente. Para quem gosta de Euro, o jogo é um primor, né? Se você for num jogo de cartas um pouco mais complexo, um jogo de vaza, tem o Salt, que a Calamity trouxe. O Salt é muito bacana, é um jogo muito legal. Então ele vai variar. Se você falar de um co-op, eu vou falar do Chronicles of Drunagor, mas eu sou suspeito. Mas o Chronicles é um jogo aí que já tem mais de 1000, no BGG, mais de 1000 avaliações, 1500, salvo engano, e a nota dele é 8.3, 8.4. Bem alto. Né? Se eu puder dar uma dica pra galera que tá começando, gente, tem a Ludopad, obviamente, aqui no Brasil, mas tem um site lá fora chamado BGG, que é o Board Game Geek. Se você entrar no BGG, bater o nome do jogo, tiver lá mais de 1000, chama ratings, né, que são avaliações, se o jogo for 7 para cima, pode jogar de olho fechado, qualquer um deles. Então ali eu acho que a galera que está começando, igual a galera que está começando a tomar vinho que não entende direito de vinho, né? Vai lá no site, no app e pum, é a mesma coisa. Vai no BGG ou vai na Ludopédia. O BGG, por ser maior e mais antigo, vai ter mais nota, então você vai ter uma noção, eu acho que melhor disso, né? Muito embora o Ludopédia seja subimportante no Brasil. E aí você vai ter aquela noção. Então vai variar, cara. Vai variar. Tô levando a minha mulher que não gosta muito de jogo para jogar. Aí eu... Né? É difícil eleger um jogo. Eleger um jogo é tenso, né, cara? Aí, igual no aniversário do meu filho, Passo Palavras foi o melhor jogo do mundo. Eu gosto muito de Passo Palavras. Eu sou suspeito, tá? Eu gosto muito.
Ó, e uma coisa que, assim, que eu tava pensando também, Eurico, que é legal até a gente deixar de como se fosse uma recomendação. Porque tem muita gente, igual você falou, que tá começando a entrar agora no mundo dos board games, né, e tal, ou então que tá começando a conhecer mais, sabia no máximo um War, um Detetive, agora tá começando a pegar outros jogos mais diferentes. Tem algum jogo assim, tipo uns 2 que você deixaria de recomendação pra galera que tá começando, que tá saindo tipo de um detetive, pra começar a entrar nos jogos mais modernos, assim, que a gente chama? Então, eu acho que a galera que está começando, né, a sair, ela deve... Os jogos hoje tem jogos de todos os preços, né? Tem jogos muito caros, tem jogos baratinhos, tem jogos médios. Eu acho que ela deveria dar um passo para um jogo que seja mais barato, mas que ele vá um pouco à frente, aprofunde um pouco para ver se é aquilo mesmo. Porque pode ser que ele goste de jogar e não goste de jogos pesados. Sim. Não gosta de jogos maiores. Aí ele vai investir 700, 800 reais num jogo grandão. Ah, não gostei. Claro, consegue vender tudo mais, mas talvez leve para uma frustração em relação a isso, né? Sim. Você suspeita nesse momento. A gente não tem ele aqui. Se você quer um euro levinho, gostosinho, eu iria no Conselho. Conselho é um jogo que veio pela Calamity agora, foi um jogo que eu fiz junto com o Alexandre Reis. O jogo é muito gostoso, é muito legal. O cara que começa a jogar, ele já entende, ele já sai jogando, independente de língua. Os caras, à medida que você vai ficando mais experiente, você começa a fazer uns combos e você vai ficando melhor no jogo, é interessante. Se o cara for jogar... Aí vai depender, né? É difícil. Depende muito. Vamos falar sobre jogo famoso. Se o cara estiver um pouquinho mais pra frente, vamos jogar o Azul, vamos conhecer o Azul, vamos conhecer o Wingspan, que são jogos assim, eu acho que eles são muito convidativos, né? Mas já é um passo acima, né? Já é um passo a mais. Né? Convido o pessoal a conhecer o Ímpar, que chegou aqui agora, um joguinho de pecinha, tipo peça de dominó, que você só enxerga as peças dos oponentes. Um joguinho de carta muito gostoso, é o Zero to Five, é um jogo de vaza. Gente, truque é uma vaza. Jogo de vaza onde tem uma rodada e alguém ganha. Falando de forma bem genérica. O Zero to Five, ele se baseia no pedra, papel, tesoura. Bacana de jogar, legal, você vai sentar aí com 3, 4, 5 pessoas e vai jogar, vai se divertir pra caramba. E aí eu tenho que mandar um abraço pro Enio. O Enio é um cara que tem que vir aqui. O Enio é de Belo Horizonte, fez vários jogos comigo e o Enio é muito bom. Eu acho que um dia você devia trazer o Enio aqui, que o Enio é bacana demais. Eu acho que ele pode trazer muita informação pra você. Tem muita gente boa em Belo Horizonte, viu? Sim. Tem o Renato Simões, tem uma turma, né? Enio e Renato, vocês estão aqui agora convidados obrigatoriamente a vir aqui no Latabuleria Cast nos próximos episódios, viu? E, gente, queria agradecer muito, Eurico, pela sua participação aqui com a gente. Foi um insight muito bom que você trouxe pra galera. E, gente, queria também agradecer muito a Calamity Games. Fica muita recomendação dos jogos, tá? Porque realmente eu acho que o que o Eurico trouxe pra gente, que é a questão da Calamity tentar furar a bolha com jogos ali que são tranquilos de você pegar em primeiro momento, né? Não são jogos pesados. Então são jogos que dá pra você pegar e aprender ali com a galera, todo mundo jogar e se divertir. São uma proposta muito legal que, assim, eu pessoalmente curto muito. Então fica o convite para todo mundo que tá escutando aí também. Se você também é mais novo, se você já é mais velho dos board games, né? Conhece os jogos da Calamity, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E, Eurico, você quer deixar uma última palavra pra galera? Só quero agradecer ao pessoal, falar que a gente está à disposição, né? As pessoas normalmente vêm com muita dúvida, principalmente quem está querendo começar a criar jogo, perguntando opinião, né? A gente consegue ajudar de alguma forma, né? Falar de alguma forma. Então, assim, a gente está à disposição. Se alguém precisar mandar uma mensagem, eu respondo todo mundo que manda mensagem. Claro, às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. As pessoas que têm dúvida, que estão começando no hobby, as pessoas que querem fazer jogo, que sonham em fazer um jogo, né? A gente pode dar algumas dicas, né? E tentar ajudar de alguma forma. Mas a gente fica super satisfeito com a iniciativa do podcast, a gente fica muito satisfeito, né, com bar de aluguel, de vendas de jogos, porque é realmente isso que vai fazer o hobby estourar a bolha e sair desse nicho, né? Então deixa a gente muito satisfeito. E assim, gente, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, muito espaço para todo mundo. Então o pensamento tem que ser um pensamento de união mesmo, e não de panela, de exclusão. Pelo contrário mesmo, do fundo do coração. Cabe todo mundo. A gente precisa só aumentar, como está aumentando esse nicho, né? Você vai nas feiras, você vai na DOF lá em São Paulo, você vê como ela está crescendo. Primeira vez que eu fui para agora, ela triplicou de tamanho, né? Sim. A gente vê isso no nosso país, lá fora também.
Sim, e gente, é uma coisa que é verdade, viu? O Eurico falou que pode mandar mensagem, é verdade, inclusive história engraçada, como que o Eurico acabou aqui com a gente, foi porque a gente no outro episódio tinha falado sobre o River Creek e a galera que realmente gosta muito do jogo, e aí esse corte chegou até o Eurico gostou, achou engraçado, achou legal o corte, a gente mandou mensagem pra ele, e aí ele tá aqui hoje, então pra você ver, realmente, pode encher o saco do Eurico lá no Insta, pode mandar mensagem pra ele, que ele realmente responde e vê mesmo, viu, gente? Verdade. Fica aí, um abraço pra todo mundo, galera, até o próximo episódio, um abraço pra vocês, tchauzinho.